primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, de vir pregar aqui na igreja. A gente já está aqui há mais de um ano e eu fiquei muito feliz com o convite de pregar, principalmente no dia de hoje, um dia tão especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, primeiramente, eu quero agradecer. E hoje, Deus colocou no meu coração de eu trazer para a igreja uma palavra para falar sobre identidade. Identidade da mulher. E do homem também, né? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa identidade, eu vejo que ela tem sido perdida. E, às vezes, pessoas que estão até dentro da igreja não conseguem ter clareza dessa real identidade que nós temos no Senhor. Porque a nossa identidade como imagem e semelhança de Deus, eu vejo que muitas pessoas não conseguem enxergar essa real identidade como Deus nos deu, com o poder e autoridade que nós temos. Então, hoje eu queria trazer essa palavra aqui para vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E depois a gente vai ler Gênesis, capítulo 2, 18 também. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Hoje em dia, muitas mulheres, principalmente, se perdem na sua verdadeira identidade, porque existe a identidade que o mundo nos dá e existe a identidade que Deus nos deu. E nós temos a identidade de imagem e semelhança de Deus, tanto o homem como a mulher. Mas o mundo quer roubar essa nossa identidade. Como que o mundo quer roubar essa identidade de nós? Através de comparação, né? Através de... Eu trabalho com mulheres, né? Eu tenho um grupo de mulheres onde eu trabalho justamente a identidade feminina. E eu vejo muitas mulheres sendo masculinizadas, mulheres com energia masculina, porque elas perderam essa identidade delas em Deus. Então, existe muita comparação, existe muita ferida emocional que vem do passado, que faz com que a mulher vá perdendo essa identidade dela no Senhor. Então, o mundo quer nos dar uma identidade, mas Deus nos dá outra identidade, que é a verdadeira identidade, que é a identidade de imagem e semelhança dele. Então, de forma geral, homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Só que o homem tem um papel e a mulher tem outro papel. O homem tem o papel do provedor, do líder, e a mulher o papel de auxiliadora. É o que a gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher, ela tem esse papel de auxiliar. O homem de prover e a mulher de ser auxiliadora. O que é essa auxiliadora idônea? É uma ajuda, um auxílio forte, correspondente e equivalente. Ou seja, para o Senhor, o homem não vale mais que a mulher, nem a mulher vale mais que o homem. Ambos têm o mesmo valor diante do Senhor. E o que acontece, gente? No mundo de hoje, a comparação, a desvalorização, a competição entre as mulheres está fazendo com que as mulheres percam realmente e entendam realmente qual que é o papel delas dentro do casamento, dentro da igreja, dentro da família. E hoje eu quero trazer aqui essa identidade de nós como mulheres do Senhor. Então, voltando aqui, né? O mundo traz uma identidade negativa, Deus nos dá uma identidade divina. A mulher aprendeu, às vezes, não depender do homem para nada, ser uma mulher forte, ser uma mulher independente. E de onde que vem essa força que o mundo quer que a mulher tenha, essa independência que a mulher tenha? Talvez veio de muito da infância, né? Talvez a gente não teve um pai presente, talvez você não teve um pai que fosse com você, que te protegesse, que te guardasse, e você criou essa força, né? Uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que não precisa de homem para nada. E o mundo ensina isso: competição, comparação, assumir um papel que não é nosso. Isso gera uma sobrecarga, um cansaço emocional. E o que acontece? Essa inversão dos papéis, a mulher foi assumindo um papel, principalmente dentro do casamento, um papel que não é dela. Um papel de
eu que vou prover, eu que vou fazer, eu que vou liderar. E a mulher foi saindo do papel que Deus designou para ela, que é de auxílio. Esses dias eu falei num vídeo nas redes sociais, né, que às vezes a mulher trabalha fora, a mulher faz um dinheiro fora, né, ajuda dentro de casa, mas o homem espera muito mais da mulher um apoio emocional. O homem espera muito mais da mulher acolhimento do que ajuda financeira. Então, o seu dinheiro pode ser extremamente importante dentro de casa, mas o seu marido, ele espera de você um apoio emocional e não tanto um apoio financeiro. E aí, o que está acontecendo? As mulheres estão saindo para trabalhar, estão ganhando dinheiro, estão provendo, tem muito isso aqui na Inglaterra, principalmente, né? As pessoas vêm para cá, as famílias vêm para cá para poder ganhar dinheiro, porque aqui tem promessa de dinheiro, mais dinheiro, e aí as pessoas começam a se desencontrar dentro do casamento. A mulher começa a se desencontrar do homem, o homem começa a se desencontrar da mulher, porque a mulher quer assumir esse papel de provisão. Não, que agora eu estou ganhando dinheiro, agora eu tenho, agora eu faço, e começa a ver o homem como um homem fraco, um homem banana, vamos dizer assim, né? Aquele homem que não pega, que não faz, que não resolve, e a mulher vai assumindo esse papel. Só que não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós, mulheres sábias, mulheres que cumprem o seu papel, mulheres que fazem aquilo que Ele nos chamou para fazer. A mulher é acolhedora, a mulher tem que usar da sabedoria que Deus nos deu para edificar a nossa casa. Porque não é esse o meu papel não é prover, o meu papel não é liderar, esse é o papel do Manuel, né? O papel do Manuel é liderar, é provisão, e o meu papel é apoio emocional. Só que o mundo, ele fez a gente acreditar que a mulher tem que ser independente, que a mulher tem que ser forte, através de filmes, através de séries, através de músicas. O mundo começou a colocar isso na cabeça da mulher, a fazer uma lavagem cerebral na cabeça da mulher, para que a mulher saia do papel que é dela, de imagem e semelhança de Deus e dessa auxiliadora idônea. Aí as pessoas começaram a dizer que o homem, né, por causa do machismo também, teve muito isso, começou a oprimir a mulher, e a mulher quis assumir agora esse papel. Agora eu que vou prover, agora eu que vou fazer, agora eu vou ser livre. E o que a gente vê muito, eu e o Manuel, a gente trabalha muito com casais, o que a gente vê principalmente hoje em dia? Os casais estão competindo um com o outro, não estão apoiando um ao outro. Os casais querem competir, ver quem ganha mais, quem faz mais. Isso não é o que Deus espera de nós, porque o que Deus quer é unidade. Só que quando a gente vai pela identidade que o mundo nos dá, a gente começa a competir. E para você competir com alguém, você não pode estar junto, você não pode estar no mesmo time, só compete adversário. Então, o homem começou a sair do papel dele, a mulher começou a assumir o papel dela, por causa de muitas influências que o mundo fez. O mundo fez a mulher acreditar que ela tinha que ser independente, que ela tinha que ser forte, que ela não podia depender de ninguém para nada. E às vezes você ouviu isso até dentro da sua própria casa. Talvez você ouviu da sua própria mãe que você não podia depender de homem para nada. Você ouviu da sua própria mãe que você tinha que ser independente, minha filha. Quando você crescer, não dependa de homem para nada. Quando você crescer, você vai ter o seu dinheiro. Meu dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro. Por quê, gente? Porque essas dores que nós fomos sofrendo ao longo da nossa vida, desde a infância, elas foram fazendo com que nós criássemos uma armadura. Não é à toa que hoje, né, a gente vê filmes de mulheres muito fortes, aquela armadura, aquela coisa toda. Por quê? Porque o mundo quer fazer com que a nossa força seja de nós, que nós tenhamos controle. Viramos mulheres controladoras. Só que quem tem que ter o controle de tudo não sou eu, não é você, é Deus. A minha confiança não tem que estar no dinheiro que eu faço, ou no trabalho que eu tenho, ou na liderança que eu exerço dentro da minha casa. A minha confiança tem que estar em Deus. E mulheres que têm essa identidade delas firmadas em Deus, elas sabem disso. Elas sabem que a minha garantia, eu confio no meu marido, mas a minha garantia primeiro está em Deus. Então, eu tenho que entender que Ele é o provedor lá de casa, Ele que abençoa a nossa casa, Ele é o líder, mas antes dEle, primeiro é Deus. Então, eu tenho que ter relacionamento com Deus, a minha submissão com Deus, porque eu tenho que entender que antes do Manuel, quem cuida de mim é Deus.
Só que a gente tem que estar muito atento, porque a gente está aqui dentro da igreja e o mal, ele é muito sutil. Então, às vezes, você vem na igreja toda semana, todo sábado você está aqui, você ora e tudo mais, só que se você não estiver muito atento a essas influências externas do mundo, para fazer você acreditar que você tem que ser uma mulher forte, que você tem que ser uma mulher independente, que você não pode depender de homem, isso começa a entrar na sua mente. Isso começa a corroer sua mente, e quando você perceber, você vai estar dando brecha para o inimigo, principalmente aos casados aí, né? Vai começar a dar brecha para o inimigo entrar, porque o objetivo principal do inimigo é destruir família. Porque se uma família é destruída, uma criança cresce longe do pai, longe da mãe, ela já vai crescer com traumas, ela já vai crescer com insegurança. Porque quem dá identidade para um filho é o pai. É o pai quem dá identidade para a criança. É o pai que diz, filho, você é forte, filha, você é amada, você é protegida. Por isso que a gente vê que tantas crianças crescem com a ausência do pai, crescem carentes, crescem com dependência emocional, crescem inseguras, sem saber quem são. Às vezes tem até dificuldade de entender a palavra de Deus, de enxergar Deus como pai, porque não teve um pai como referência. Então, a gente tem que entender o que aconteceu com a gente, né, no nosso percurso, que fez a gente ter uma mentalidade, ter uma mente cativa, uma mente presa ao medo, à insegurança, e ficar muito atento a essas questões do mundo, porque o mundo, ele vai tentar te puxar para baixo, o mundo vai tentar destruir sua família. Isso não é brincadeira, a gente tem que levar isso muito a sério. Então, o que Deus espera, né, de nós como mulheres, é que a gente entregue o controle. Que sejamos mulheres entregues ao controle do Senhor. Porque não sou eu que tenho o controle de nada. É Deus quem tem o controle de tudo. E o mundo quer nos dar uma identidade de mulheres controladoras, de mulheres que pegam, que fazem, que resolvem, que acontecem. E a gente vai esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar. É Deus quem faz as coisas, não sou eu. Não é pela minha força, não é pela força do meu braço. Eu lembro que quando eu estava ali na fase dos meus 13 anos, né, quando a minha mãe faleceu, eu peguei... Vamos dizer assim, ele não tinha capacidade emocional de cuidar de uma adolescente de 13 anos. E aí eu peguei e vesti uma armadura. Eu vesti uma armadura para dizer assim, olha, meu pai não quer cuidar de mim, então eu vou cuidar de mim, eu vou fazer. E aí eu fui, né? Fui trabalhar, fui ganhar o meu dinheiro, fui fazer as minhas coisas e tudo mais. E ali eu tive que ser forte. E a minha força naquele momento ali, ela fez sentido. Por quê? Porque eu estava me sentindo sozinha. Então eu falei, agora eu tenho que ser forte, porque se eu não cuidar bem de mim aqui, o meu pai não está querendo saber. Eu não tenho minha mãe mais. Então naquele momento ali foi interessante eu ser forte. Eu precisei ser forte. Só que quando a gente traz essa força para a vida adulta, para dentro de um relacionamento, se você não abrir mão disso, eu nem vou dizer dentro do relacionamento em si, né? Foi na verdade, quando eu conheci Jesus, que eu entendi que, peraí, meu pai não cuidou de mim, mas eu sempre tive um pai que cuidou de mim. Deus sempre esteve cuidando de mim. E ali eu percebi, eu tô assim, então eu não preciso ter controle de todas as coisas, porque Deus está cuidando de mim. E aí, depois, quando eu vim, né, para o casamento, na verdade, quando eu fui buscar na palavra de Deus, eu fui entendendo como que as coisas aconteciam, que eu estava com um posicionamento totalmente errado. E aí, quando eu me casei, que eu fui perceber realmente que eu era uma mulher completamente contrária àquilo que Deus queria que eu fosse. Porque eu estava cheia de armadura, eu estava cheia de defesa. Porque o que Deus queria de mim é que eu abrisse mão dessa defesa, que eu me permitisse ser cuidada. E aí, eu fui buscar na palavra de Deus, fui buscar entender sobre mim, entender sobre quem era Deus na minha vida verdadeiramente. E foi aí que eu comecei a abrir mão desse controle. Eu era uma mulher muito rígida, uma mulher muito machona mesmo, né, que a gente fala. Aquela mulher machona, rígida, que queria competir, eu queria competir com o Manuel. Eu fui entendendo que Deus não queria isso de mim. Deus queria que eu abrisse mão do controle. E foi isso que Ele foi fazendo comigo, né? Pouco a pouco, eu fui abrindo mão desse controle. Porque Deus não quer que você assuma um papel que não é seu
e que você carregue um fardo também que não é seu. O homem tem o seu papel, a mulher tem o papel dela. Nenhum dos dois vale menos para Deus, mas cada um tem a sua função dentro de um casamento. O mundo nos ensina a ter controle para nos sentirmos seguras. Deus quer que nós confiamos a Ele o controle de todas as coisas. E agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Provérbios 31. Eu gosto muito de Provérbios, né? Na hora que eu falei que eu ia pregar, a Larissa já falou. Provérbios, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, eu aprendi muito com o livro de Provérbios, tem muita sabedoria aqui. Eu queria ler o Provérbio 31, que é o louvor da mulher virtuosa, do 25, vou ler do 25 ao 31. Amém? A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujás. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Eu quero ir passando por cada versículo aqui, para nós entendermos sobre o que está dizendo aqui. No versículo 25 diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eu coloquei aqui que ser forte é entregar o controle. É muito fácil eu falar que eu sou forte quando eu estou no controle das coisas. Ser forte é você abrir mão do controle. É você entregar o controle nas mãos de Deus. E se tem uma coisa que Deus me ensinou aqui na Inglaterra, é entregar o controle. Porque eu vim extremamente controladora e aqui Deus me ensinou isso aqui. Que ser forte é abrir mão do controle. É entender que é Ele quem tem o controle de todas as coisas, que não sou eu. Então a força, ela é o meu vestido. Eu me visto de força quando eu confio em Deus. Eu me visto de força quando eu abro mão do controle. E a dignidade, o valor, o que é a dignidade, né? Eu saber o valor que eu tenho. Eu saber aquilo que eu mereço. É eu entender que eu sou imagem e semelhança de Deus e que eu posso todas as coisas porque é Ele quem me fortalece. Então a força, eu abrir mão do controle e eu saber que é Deus que controla todas as coisas, eu tenho que me vestir disso todo dia. Eu tenho que me vestir de abrir mão do controle e saber quem é Deus na minha vida. Força e dignidade. Deus, eu faço a minha parte e eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu faço a minha parte, eu faço aquilo que está no meu alcance. Mas eu não quero ter o controle de nada. Quem tem o controle da minha vida é o Senhor. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. O quanto nós temos andado preocupadas, ansiosas e desesperadas com o dia de amanhã. Meu Deus, como que vai ser? Como que isso vai se resolver? Eu e o Manuel, a gente ainda vai testemunhar algumas coisas sobre essa passagem aqui, ó, de não ter preocupações, de viver um dia de cada vez. A mulher, geralmente, né, ela é um pouco mais agitada, um pouco mais ansiosa, um pouco mais acelerada, né? E às vezes a gente traz dessa preocupação, eu falo que às vezes a gente anula a nossa oração meia hora depois de ter orado.
Às vezes a gente ora e fala, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, eu acredito, a gente está ali de joelho, está louvando, está glorificando, passa meia hora depois, e você acabou de fazer a sua oração, você já está falando assim, nossa, eu não sei como que isso vai se resolver. Ou às vezes você já ligou para alguém e falou, olha, estou com essa situação assim, não sei como que isso vai se resolver. As nossas palavras, às vezes, anulam a nossa oração. Às vezes você acabou de orar, e você já está falando que não sabe como vai resolver, já está preocupada, já está ansiosa. Então, a mulher virtuosa, a mulher que Deus quer que nós sejamos, ela não tem essa preocupação com o dia de amanhã. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Para falar com sabedoria, eu preciso ter relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, diário, oração, você conversar com Deus diariamente, esse relacionamento, ele traz temor. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais o Espírito Santo me constrange. Quanto mais ele me constrange, mais eu tenho temor. Temor não é ter medo, temor é saber o quão bom é ter a presença de Deus, ter Deus comigo e saber que eu não quero entristecer o coração de Deus. Então, para que eu fale com sabedoria, na Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, lá em Mateus 12, 34. Então, se o meu coração está cheio de preocupação, está cheio de medo, está cheio de insegurança, está cheio de dúvida, ele não está cheio da palavra de Deus. Porque se o meu coração está cheio da palavra de Deus, o que vai sair da minha boca é instrução de sabedoria. Porque é a própria palavra de Deus saindo da minha boca. Então, para que eu seja essa mulher que fala com sabedoria e que a instrução da bondade esteja na minha língua, eu preciso estar todos os dias em contato com a palavra de Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha mente, eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração, para que a minha boca fale da palavra de Deus. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Atender ao bom andamento da nossa casa é saber o que é prioridade. O que é prioridade para você? É a sua casa ou é o seu trabalho? O que é prioridade para você? É o seu lar ou é o celular? A gente tem que saber o que é a nossa prioridade. Hoje o celular está roubando muito da nossa energia. A gente passa muito tempo no celular, a gente se distrai muito. E às vezes está lá uma louça para lavar, está a casa um pouco desarrumada. Eu falo que a casa é o termômetro, da mulher. Se a mulher está bem, a casa está bem organizada. Se você chega numa casa, a casa está toda desorganizada, a cama está por fazer, tem louça na pia, está aquela bagunça, aquela desordem. Essa mulher não está bem espiritualmente. Não está bem emocionalmente, não está bem espiritualmente. Porque a casa é o termômetro. Então nós temos que ter zelo com aquilo que Deus nos entregou. Às vezes a gente reclama tanto daquilo que a gente não tem, mas a gente não tem coragem de cuidar daquilo que Deus já nos entregou. De zelar por aquilo que Deus já nos entregou. Cuida bem da sua cama, cuida bem da louça, cuida bem da casa. Esse é o papel da mulher. A mulher tem essa habilidade. Manuel fala assim, nossa, eu posso arrumar a casa, mas a hora que você arruma, dá uma diferença. Por quê? Porque a mulher tem esse jeito, A mulher tem aquele jeitinho dela de arrumar, de colocar um cheirinho, de deixar tudo organizado. E eu te pergunto, você tem cuidado daquilo que Deus te entregou? A gente tem a mania de abrir o guarda-roupa e falar, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Mas será que a gente tem cuidado das roupas que Deus já nos entregou? Será que a gente tem zelado por aquilo que Deus já nos deu? Versículo 28. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujás. Esse versículo 28 diz para mim que ser a mulher que Deus quer que eu seja, é ser aquela mulher que é admirada pelos seus, admirada pela sua casa. Eu não quero ser admirada na internet, eu não quero ser admirada por pessoas de fora, eu quero ser admirada pelo meu marido e futuramente pelos meus filhos. Porque a mulher que cuida dos seus, ela vai ser admirada por eles.
Então, aqui está dizendo que os filhos, né, admiram essa mulher, o marido admira essa mulher. E muitas mulheres procedem virtuosamente, mas ela, né, a todas supera. Então, você ser admirado por aquelas pessoas que estão na sua casa é o mais importante. Você não tem que querer ser admirado por quem está de fora, você tem que ser admirado por quem está dentro. Porque o nosso ministério, o primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje em dia tem muito procedimento, né, para manter a gente bela. Botox da vida, tem muita coisa para fazer no cabelo, na unha, na pele. Mas isso tudo é passageiro. Enganosa é a Se eu estou todos os dias na presença dEle, buscando as respostas na palavra dEle, o fruto, o resultado final, as pessoas vão ver que eu sou uma mulher de Deus. Através daquilo que eu falo, dos comportamentos que eu tenho, como que eu trato as pessoas. Eu falo que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de antes, claro, não tem como você alimentar sua mente todos os dias com a palavra e você não ser transformado por ela. Então, para que eu dê frutos, para que o meu comportamento revele a glória de Deus, eu tenho que todos os dias estar em contato com a palavra dele, para que isso gere o temor a ele, e para que assim eu tenha sabedoria e tenha o fruto do meu relacionamento com Deus. Então, afinal, o que Deus espera de nós como mulheres? Mulheres posicionadas nele. Primeiro, relacionamento. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar comigo todos os dias. Porque o Manuel pode dar um grito lá do fundo, lá, ou a gente pode estar num salão cheio de gente, que se ele falar eu vou reconhecer a voz dele. Por quê? Porque a gente está junto todo dia. Então, se eu tenho relacionamento com Deus, eu ouço a voz de Deus. Você não precisa ir. Você pode fazer isso, mas você não precisa ir a algum lugar e falar o que você acha, o que Deus acha sobre isso. Eu estou inseguro sobre isso, o que você acha que Deus quer de mim? Você tem essa capacidade, você é imagem e semelhança dele, você é templo do Espírito Santo. Então pergunte a ele, mas para você perguntar a ele, ele vai te responder. Você tem que reconhecer a voz dele, porque Deus fala com todos. Mas será que você tem reconhecido a voz de Deus? Para você reconhecer a voz, você tem que ter relacionamento. Diariamente. Porque senão ele vai falar e você não vai ouvir. Ou você não vai entender que é a voz dele. E relacionamento gera obediência, porque o Espírito Santo ele nos constrange. E essa obediência ela não é do dia para a noite. Tem coisas que a gente demora um pouco mais a soltar. Mas o relacionamento com Deus ele gera obediência, porque o Espírito Santo ele vai nos constrangendo. E essa obediência gera confiança. Porque quando eu obedeço a Deus, e eu vejo todas as promessas que tem na Bíblia, para aqueles que amam ao Senhor e aqueles que obedecem a sua palavra, isso me gera confiança. E quando eu confio primeiro em Deus, eu não confio no dinheiro, eu não confio primeiro no meu marido, eu não confio primeiro no meu emprego, eu confio primeiro em Deus. Isso gera desfrute. Eu começo a desfrutar da vida. Porque viver uma vida onde você quer ter o controle de tudo, onde você não confia plenamente em Deus, é desgastante, é cansativo. Então, relacionamento gera obediência. Obediência gera confiança e confiança gera desfrute, porque nós fomos chamados para desfrutar. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Você tem vivido em abundância ou você tem vivido em miséria? Você tem vivido na escassez?
Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se você não tem relacionamento, se você não obedece, não confia, você não desfruta dessa vida em abundância. Você vive na escassez, você vive com medo da falta. Então, o que eu acredito que Deus quer de nós é isso. E isso serve para homens e mulheres, né? Eu estou direcionando aqui hoje para as mulheres, porque o culto é especial ao nosso dia, que é amanhã, mas isso serve também para os homens. A minha identidade ela é firmada no relacionamento. O relacionamento gera temor, o temor me traz obediência e sabedoria. Alimenta minha fé, e se eu confio, eu consigo desfrutar. Como eu falei com vocês, eu era uma pessoa que eu não conhecia a Deus. Eu conhecia a Deus de falar, né, que ele, se Deus quiser. Eu vim da igreja católica e eu não tive uma experiência com Deus. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu era aquela pessoa que buscava a Deus quando as coisas apertavam. Apertou, deixa eu buscar a Deus. Eu fui conhecer a Deus, né, de 3 anos para cá. 2 anos e meio, 3 anos para cá. E hoje, eu vivo coisas que, há um tempo atrás, eram impensáveis na minha mente. Porque eu acreditava assim, não tem como. Para eu explicar, eu tinha que entrar em detalhes. Mas são experiências que, se a pessoa não tiver Deus, ela não vive. Não tem como. Se a pessoa não tiver relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ela não vai viver. Porque são coisas que saem do plano natural, que se você contar para alguém, essa pessoa fala assim, você está ficando doido, você pirou, você surtou, isso não pode, isso não existe. Então, são experiências que eu tive, que eu tenho com Deus diariamente, e a gente vai subindo de nível, né? Interessante que a caminhada na fé, quando eu me converti, era uma coisa, quando eu me converti, nossa, foi acontecendo tanta coisa boa uma atrás da outra que eu falei, nossa, por que eu não me converti antes, né? As guerras não tinham chegado ainda, eu estava ali toda contente. Falando, se eu soubesse que era assim, teria me convertido antes. E depois vieram as guerras, só que a cada batalha, a cada dificuldade, a cada guerra espiritual, a gente vai ficando mais forte. Deus é como se a gente passasse por provas mesmo, como se fosse na escola, né? A gente vem da escola, um ano letivo, faz a prova, se você passou, você vai para o próximo nível. E com Deus não é diferente. A gente começa a nossa caminhada engatinhando e depois a gente começa a andar com as próprias pernas e se fortalecer e crescer espiritualmente. E eu cresci muito nesses últimos 2 anos espiritualmente. E eu vejo esse crescimento e a mão de Deus em cada detalhe da minha vida, do meu casamento, da nossa empresa, da nossa organização, né, Manuel? E eu vejo Deus presente em cada um desses momentos. Eu só tenho que honrar e glorificar o nome dele. Então, eu queria que você ficasse de pé para a gente poder orar. Isso. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, por essa palavra, Deus. Nós nos colocamos aqui, Deus, à sua disposição, para que o Senhor venha transformar-nos, Deus. Venha ativar-nos a nossa identidade no Senhor, como mulheres do Senhor, Pai, como homens do Senhor. E toda a identidade que o mundo tentou colocar na nossa mente, toda a identidade ferida, todo medo, toda a escassez, todo sentimento, Deus, de rejeição, de abandono, Pai, o Senhor venha tirar isso da nossa mente. Essa não é a nossa identidade no Senhor, Pai. A nossa identidade é uma identidade curada, Deus. É uma identidade forte, Pai. E nós queremos viver isso. Queremos viver isso no nosso casamento, fazendo os nossos papéis como mulheres de Deus, como homens de Deus, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus. Que o Senhor tire toda a influência maligna do mundo sobre as nossas mentes. Tira, Pai, toda a influência maligna do mundo, Pai, do nosso coração, Deus. Ativa, Senhor, a nossa identidade, Pai. O Senhor é tão bom, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento, Deus. Obrigado por sempre estar conosco. E que o Senhor venha, Pai, trazer paz, trazer discernimento, obediência, para que nós continuemos caminhando, Deus,
os seus caminhos, Pai. Nós nos entregamos essa noite e que o Senhor faça a sua obra, Deus, em cada um que aqui está. Quem está aqui hoje, quem não conseguiu vir, quem está assistindo pela internet. É o Senhor quem faz, Pai, todas as coisas. Assim eu oro, Pai, e te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia.